que acontecem na minha vida e na vida dos irmãos também em geral. E todas essas minhas reflexões e pensamentos que eu trago para cá nascem disso. E essa semana eu estava conversando com Deus, orando, pedindo para Ele direção. E em certo momento eu perguntei para Deus: por que as pessoas sofrem? Do crente ao descrente, do ímpio ao fiel, por que todos sofrem? Qual é o propósito do sofrimento em nossas vidas? É sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos, é sobre isso que esse salmo também está nos ensinando. O crente e o descrente sofrem, o ímpio e o justo sofrem, mas só um tem a resposta de Deus. Só o fiel tem a resposta de Deus. Só o justo tem a resposta de Deus. Deus ouve a oração do justo, Deus ouve a oração do fiel. E talvez é isso que nos diferencia dos outros, porque sofremos da mesma forma, mas Deus nos ouve, porque somos seus servos, somos seus filhos. Eu gostaria que a gente pensasse em três coisas de começo. A primeira delas é uma pergunta. Essa pergunta diz assim: quanto tempo leva para esperar a resposta de Deus? Quanto tempo leva para nós esperarmos a resposta de Deus a nosso favor? Porque quando lemos esse salmo, vemos que Davi esperou pacientemente pelo agir de Deus. Curioso pensar é que, se existe paciência, se é mencionado paciência, é porque houve um tempo determinado de espera. Porque o texto diz que eu esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muito bem, mas quanto tempo leva para a resposta de Deus? Tempo este que pode ser breve ou pode ser longo. Pode durar 3 dias, um dia, pode durar uma semana, pode durar meses e também pode durar anos. Mas, quando se trata de algo que está nos machucando, ferindo a nossa alma, nos fazendo sofrer, nos fazendo ficar angustiados, ansiosos, deprimidos, cada segundo que passa parece uma eternidade. Então, quanto tempo leva a espera pela resposta de Deus? Eu e você não somos diferentes ao que tange ao sofrimento. Eu e você sofremos, eu e você choramos, eu e você ficamos ansiosos, eu e você levamos para Deus as nossas petições, eu e você colocamos diante de Deus as nossas angústias, as nossas incertezas, as nossas tristezas. Ele ouve, mas quanto tempo demora para Deus agir? A segunda coisa que eu gostaria de pensar: quanto tempo depois de Deus ouvir o nosso clamor, Ele age? Numa sociedade hoje que é imediatista, que quer tudo para a hora, pediu aqui, já quer aqui, e a gente sabe que Deus não funciona como um fast food, que você estaciona o seu carro, faz o pedido e recebe na saída. Quanto tempo depois de Deus ouvir o nosso clamor, Ele age? Eu não estou questionando a vontade soberana de Deus, mas é que tudo tem um propósito. Ele ouve,
Isso não é dúvida, porque você é um filho, e Deus ouve os seus filhos. Mas quanto tempo depois de Deus ouvir a sua oração, Ele vai agir em seu favor? Quanto tempo demora essa espera? Uma coisa que nós não podemos mudar de nenhuma forma, nem com a nossa força, nem com o nosso entendimento, nem com aquilo que possuímos, nós não podemos mudar o tempo exato em que Deus vai agir. Nós não mudamos o tempo em que Deus vai agir em favor das nossas vidas. Ele é soberano para decidir o tempo, a época e as estações que Ele vai agir em seu favor. E nós também não podemos mudar a nossa situação. Nós não podemos mudar a maioria dos problemas que nós temos em nossas vidas. A gente não se muda. A gente não consegue se mudar. A gente não consegue mudar. Então Deus estabeleceu o tempo oportuno na sua soberania para agir em nosso favor. E nós reconhecemos e sabemos que nós não podemos mudar o destino da nossa vida. Nem um passo para a esquerda, nem um passo para a direita. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a terceira coisa, que além dessas duas perguntas que eu fiz, a terceira coisa é uma convicção que nós temos. A convicção é que temos a certeza de que Deus vai agir. Esta convicção nós temos: Deus irá agir. Mas existe algo do qual nós não podemos esquecer, irmãos. Existe algo que nós não podemos deixar passar. Nós temos pedido a Deus o socorro para os nossos problemas. Temos pedido para Deus as respostas que intrigam o nosso coração e a nossa alma. Temos pedido para Deus inúmeras coisas. Mas ainda não sabemos o tempo em que Ele vai agir. Você pode pedir o que quiser a Deus. Você pode pedir a cura, você pode pedir a conversão, você pode pedir uma bênção de uma casa, a bênção de um carro, a bênção para abençoar uma família, mas mesmo assim, nós não sabemos o tempo do qual Deus irá agir. Ele ouve e age, mas entre ouvir e agir existe um tempo determinado. E isso você precisa reconhecer. Isso você precisa entender, que Deus usa o tempo para nos ensinar. Ele te ouviu, Ele vai agir, mas não tem tempo. E aqui talvez está a grande coisa que nós precisamos entender: que diante deste tempo de espera, diante deste tempo que muitas vezes corrói o nosso interior, que ficamos ansiosos, pode haver algo chamado o silêncio de Deus. Eu sei que você já viveu o silêncio de Deus. Eu e você já experimentamos o silêncio de Deus, não porque Ele é mau, pelo contrário, Ele é bondoso. E o silêncio de Deus está aí para nos ensinar algo muito valioso. Eu e você já questionamos e choramos para Deus porque Ele não nos responde. Você já se perguntou: Deus, onde você está? Eu te procuro. Pode haver um silêncio de Deus até a sua mão agir em nosso favor. Ele ouviu, irmão, mas existe um
E eu sei, eu e você já experimentamos isso. Mas não se esqueça que, independente da espera e do silêncio, Ele ouviu. Ele ouviu. E tenha a convicção em seu coração de que no tempo certo Ele vai agir. Assim como Davi disse: eu esperei pacientemente pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu Davi na sua angústia e no seu problema. Não podemos confundir essa espera do agir de Deus com um abandono. Deus não te abandonou. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa à deriva. Deus não nos deixa sozinhos. Deus não nos abandona. Tão certo é que Ele me ouviu, te ouviu, nos ouviu. Ele não nos abandona. Mesmo assim, precisamos esperar. Existe uma canção que diz que esperar em Deus é caminhar. Esperei pacientemente com o Senhor. Eu caminhei durante esse percurso. E é aqui que nós devemos estar fundamentados quando estivermos passando por isso. É aqui onde nós devemos estar fincados, enraizados, embutidos, que abençoado é aquele que faz do Senhor a sua confiança. É aqui o lugar onde nós devemos ficar. Abençoado é você que faz do Senhor a sua confiança, porque você sabe que Ele ouviu e que Ele vai agir, mesmo que demore o tempo que demorar, Ele vai agir. Porque abençoado é aquele que confia no Senhor, porque Deus não nos abandona, independente do problema, independente da situação. Aquele que põe toda a sua confiança, ou em outras palavras, aquele que espera pacientemente pelo Senhor, ou aquele que deposita toda a sua esperança no Senhor. Toda a sua esperança no Senhor. E sabe o mais fantástico? De quando você colocar toda a sua esperança no Senhor, e você clamar a Ele, colocar o seu problema diante dEle, o mais magnífico é que Ele vai se inclinar a você e vai ouvir o seu clamor. Ele te ouve, isso é fantástico. As nossas orações não sobem vazias. Há um Deus que se inclina ao seu pedido, à sua dor, à sua angústia. Há um Deus que tem ouvido tudo que você tem passado, tudo que você tem sofrido, tudo que você tem enfrentado. Ele te ouviu, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Quando Davi diz que esperou pacientemente pelo Senhor, ele nos ensina uma coisa muito importante: que somente Deus era a sua esperança. Davi tinha um reino, Davi tinha homens ao seu favor, Davi podia mandar o homem, faz isso, faz aquilo, mas ele sabia que somente Deus poderia aplacar a dor em seu coração. Somente Deus era a esperança de Davi. E Davi fez de Deus a sua confiança, depositou em Deus toda a sua esperança. Lembra que feliz é o homem que faz o Senhor a sua esperança. E isso é tão certo que quando Davi clamou a Deus, Deus se inclinou ao seu pedido. Deus colocou os ouvidos na oração de Davi. Eu não sei quanto tempo demorou para Deus agir na vida de Davi depois dessa oração, mas é certo que Ele agiu, porque Davi diz assim: tirou-me de uma cova,
de um barro lamacento. Melhor ainda, e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, olha só, nós temos um Deus que se inclina, ouve o nosso pedido e age. O que precisamos ter na mente e no coração é esperar pacientemente pelo Senhor, no tempo dele, nas estações dele, na vontade dele, no tempo dele. Tudo isso representava o estado em que estava o rei Davi. O problema era tão grande, a situação era tão difícil que ele compara com um barco lamacento, onde você pisa e afunda. Uma cova horrível. E Deus tirou os seus pés de um lugar instável para um lugar instável. Colocou os seus pés sobre a rocha. Ou seja, irmãos, livrou Davi do problema. Deus agiu. Deus inclina, ouve o seu pedido e age. E deu a Davi motivos para glorificar a Deus. Deu a Davi novidade de vida. Devolveu a Davi a alegria. Davi tinha um problema e depositou a sua esperança no homem certo, na pessoa certa, em Deus. E quando Deus livra Davi, Davi diz assim: pôs uma nova canção em meus lábios. Sabe o que isso significa? Onde era um atoleiro, onde era lama, onde era problemas, onde era tristeza, onde era angústia, onde era ansiedade, hoje é lugar firme para se pisar. É alegria, é motivo de glorificar a Deus. Deus colocou nos lábios de Davi um novo louvor. Eu não sei se você já se questionou o porquê dos sofrimentos na sua vida, ou até mesmo porque nós devemos sofrer. Mas a resposta que eu encontro é que os sofrimentos em nossas vidas é ferramenta de Deus. Deus usa o sofrimento para nos moldar, para nos ensinar algo. Deus usou o sofrimento para nos fazer crescer. Porque Deus trabalha em meio à nossa dor. Ele trabalha em meio à nossa dor para nos mostrar o privilégio de ter em meio às dificuldades. Eu e você não podemos se sentir abandonados, porque não somos. Não somos desamparados. Não somos sozinhos. Deus ouviu o seu clamor e age. Porque você é um filho. Porque você é uma filha. E Deus ouve os seus filhos. Deus ouve o justo. Deus ouve o fiel. E Deus ouviu o seu clamor e espere o tempo determinado de Deus para agir em sua vida. Espere a soberana vontade de Deus para agir em sua vida. Deus irá agir. Confie. Espere pacientemente dele. E o seu sofrimento serve também para que outros vejam o que Deus fez em sua vida. Davi tinha um problema, Deus resolveu. E quando Deus resolve, Davi diz assim: muitos verão o que Deus fez. Muitos verão o que Deus fez em sua vida. Muitos viram o que Deus fez na vida de Davi. Muitos, através da solução do seu sofrimento, temerão a Deus, confiarão em Deus, saberão quem Deus é. Eles terão a certeza de que Deus está conosco.
Apenas espere o agir certo de Deus. E a espera pelo agir de Deus em nosso favor, em seu favor, em nosso favor, em favor do nosso sofrimento, revela um Deus que será exaltado no Senhor. É isso que o sofrimento produz: exaltação a Deus, glorificação a Deus. A sua vida será um espelho, a sua vida será um exemplo, para mostrar que Deus não te abandonou, porque Ele te livrou dos seus problemas, das suas angústias. A sua vida vai ser um espelho. Alegre-se, porque eu e você estamos sendo usados por Deus. Eu compartilhei algo com o doutor, que eu ouvi de um pastor. Ele disse assim: nós somos discípulos do homem de dores, então nós devemos aprender a sofrer como Ele sofreu, porque o sofrimento de Cristo resultou em glória para Deus, e o nosso sofrimento deve refletir a mesma coisa, deve mostrar a mesma coisa, deve se transformar na mesma coisa: glorificação ao Deus que nos livrou do problema. E para a gente encerrar, para a gente concluir, você clamou a Deus? Ou melhor, você tem esperado pacientemente pelo agir de Deus? Você tem depositado no seu coração toda a sua esperança no Senhor? Você tem feito do Senhor aquilo que o próprio Davi diz: Deus, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, nas tribulações, nos problemas. Uma coisa é certa, que quando você clamar, Ele vai te ouvir, e quando Ele te ouvir, Ele vai agir, e você vai testemunhar o dia que Deus agiu em seu favor, e Deus colocará em seus lábios um novo louvor, e muitos temerão e confiarão em Deus. Apenas espere pacientemente pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Quer poder ter essa? Melhorar?